Olá, o TCE na TV está começando. Veja os destaques desta edição. Compromisso com a sociedade. O balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o convidado da semana da repórter Patrícia França é o auditor do Tribunal de Contas, Rafael Souza Fonseca. Agora, no TCE na TV. Olá! O TCE na TV de hoje começa com os preparativos de um evento que vai ser realizado no Tribunal de Contas do Estado em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março, haverá uma palestra com a professora de língua portuguesa Wilma Ramos, apresentação de coral, além da distribuição de lembranças e sorteios com brindes para as funcionárias do TCE. Todas essas homenagens servem para ressaltar a importância da figura feminina e do quanto ela é indispensável à sociedade. Se você for olhar, em todos os lugares hoje, em todos os setores, no trabalho, sempre existe uma mulher que está em destaque. Em qualquer repartição, se você chegar, você vê sempre uma mulher administrando. Nas empresas, pode-se ter visivelmente a constatação dessa realidade, como é o caso do quadro de funcionários do Tribunal de Contas, onde mais da metade dos trabalhadores da Corte de Contas é constituída de mulheres. Sempre inovando nas suas profissões, no campo de trabalho, de um modo geral. Tudo que ela faz com muito amor, com muita dedicação, e isso tem feito ela se destacar bastante no mundo atual. Inclusive como chefe de governo, né, como ocupando o cargo de presidente, de primeira-ministra, em todo o mundo se vê que a mulher tem sido sempre um fator decisivo e importante junto a todas as tarefas. Estamos cada dia contribuindo para fazer o mundo melhor com a nossa força de trabalho, com o nosso suor, com nossa dedicação. Como é o caso da conselheira Isabel Nabuco. Como sendo a primeira mulher a ocupar esta Corte de Contas, saúde a mulher sergipana em seu dia, augurando-lhes muitas felicidades, desejando-lhes muitos sucessos pessoais. Veja em instantes o balanço dos processos julgados esta semana na Corte de Contas. Mais de 5 milhões de crianças e adolescentes saem todos os dias de casa no Brasil para sustentar a família. Uma triste realidade que precisa ser combatida. A exploração do trabalho infantil é crime. Denuncie. Lugar de criança é na escola. A privação desse direito traz a certeza de um futuro comprometido. Com o trabalho infantil, a infância desaparece. Erradicar o problema é um dever de todos. Faça a sua parte. Gostaria de saber qual era a diferença dos processos de primeira e segunda Câmara. Não há diferença, o processo é o mesmo. O que há é diferentes prestadores de contas, ou gestores responsáveis, que são contas ou processos de despesas apreciadas na primeira e na segunda Câmara, mas o processo é absolutamente igual. O TCE de Sergipe começa a receber os benefícios do Promoex. Também foi destaque na Corte de Contas a visita de cortesia da secretária de Planejamento, Lúcia Falcon. Vamos ao giro de informações. O presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Reinaldo Moura, e o conselheiro Clóvis Barbosa receberam a visita da secretária de Planejamento, Lúcia Falcon, que estava acompanhada da superintendente administrativa financeira da CEPLAN, Renata Barbosa, e do diretor-presidente do Pronese, Carlos Hermínio de Aguiar. A visita da secretária teve como objetivo discutir algumas ações que estão sendo realizadas pela Secretaria de Planejamento, assim como receber algumas orientações do Tribunal de Contas. Temos muito a aprender com a orientação dos conselheiros, então é uma troca de experiências e uma orientação que nós viemos buscar junto a esta Corte de Contas. O
O Tribunal de Contas de Sergipe irá incrementar ainda mais seus trabalhos na área de inspeção. 30 notebooks já foram adquiridos através dos recursos do Proboex. O objetivo é fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de cidadania, promovendo a eficiência na execução dos trabalhos. Todos os técnicos que forem interior para a inspeção, eles estarão com notebook. Ao acessar por notebook, ele lá em Canidé, Pinhão, onde ele estiver, ele vai ter conhecimento das informações que estão aqui no banco. E agora, você acompanha o trabalho dos conselheiros no julgamento dos processos nas sessões das câmaras e do Pleno. E neste mês de março, quem traz as informações para a gente é a repórter Mônica Almeida. 24 processos foram julgados nas sessões da primeira e segunda câmaras desta semana. Na primeira câmara, sob a presidência do conselheiro Heráclito Hollenberg e com a presença dos conselheiros Carlos Alberto e Clóvis Barbosa e do procurador Luiz Alberto Menezes, o colegiado proferiu 13 votos, sendo a grande maioria referente a aposentadorias de servidores públicos do Estado e do município de Aracaju. Já na segunda câmara, foram julgados 11 processos. Relatório de inspeção, aposentadoria e pensão previdenciária foram os principais assuntos tratados. Participaram os conselheiros Carlos Pina, Antônio Manuel e Isabel Nabuco e o procurador José Sérgio Monte Alegre. Já na sessão plenária desta quinta-feira, dia 4, o colegiado julgou 15 processos. Destes, a maioria trata de recursos, contas anuais e denúncias. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado. E, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas protocolou denúncias de supostas irregularidades na aplicação dos recursos da merenda escolar em Pirambu e do atendimento de saúde em Brejo Grande. Estamos fazendo representação ao tribunal para que isso aí seja averiguado. Constatadas irregularidades, o tribunal possa tomar as medidas cabíveis. Maiores detalhes sobre os processos julgados nas sessões, acesse o site www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Veja daqui a pouco uma entrevista especial com o auditor do TCE, Rafael Souza Fonseca. Sergipe possui uma grande herança histórica e cultural. Duas cidades se destacam por serem verdadeiros museus vivos a céu aberto: São Cristóvão e Laranjeiras. São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil e foi também a primeira capital sergipana. Laranjeiras preserva seus antigos casarões, frutos de uma época na qual a cidade, no auge do ciclo canavieiro, foi chamada de Atenas Sergipana. Além do patrimônio material, as duas cidades históricas também são conhecidas pelo folclore de tradição secular, com seus cantos e contos sobre a história do passado em constante diálogo com o presente. Seguindo por estes caminhos, o turista poderá levar para si mais conhecimento sobre esse pedaço do Brasil. O Tribunal de Contas do Estado apoia a cultura sergipana. Eu gostaria de saber quais são as funções das coordenadorias de controle e inspeção. A obrigação do coordenador é cuidar para que os processos sejam bem instrumentados, bem informados e, ao chegarem dessa forma aos conselheiros, possam ser julgados com justiça, com eficácia, com retidão. Uma boa notícia para os servidores da Corte de Contas sergipana. Depois da assinatura de uma parceria entre o Tribunal de Contas e a Faculdade Pio X, eles passam a ter desconto nas mensalidades nos cursos oferecidos pela instituição de nível superior e pós-graduação. Buscando sempre o aperfeiçoamento dos funcionários do Tribunal de Contas, o presidente do TCE, o conselheiro Reinaldo Moura, assinou o convênio de cooperação técnico-científica com a Faculdade Pio X, que tem por objetivo a concessão de 10% de desconto aos servidores do TCE. Todo servidor desta casa, a partir de hoje, terá um desconto especial em qualquer curso que ele venha a procurar da Pio X. Eu agradeço a oportunidade que estão me dando e agradeço ao doutor Reinaldo Moura, porque ele está vendo e está cuidando, está se preocupando com todos aqueles que lhe cercam, que lhe ajudam e que contribuem para que esse tribunal possa melhor desempenhar o seu papel na sociedade sergipana.
Essa parceria também faz parte das comemorações dos 40 anos do Tribunal de Contas e tem por objetivo promover a cooperação entre as instituições e estimular a educação continuada dos servidores do TCE. Sempre interessante que o órgão busque viabilizar canais para que seu quadro de pessoal busque uma melhor especialização e desenvolvimento constante. E hoje, no quadro Entrevista, o convidado da repórter Patrícia França é o auditor do TCE, Rafael Souza Fonseca. Durante o bate-papo, Rafael falou sobre a função que ele desempenha na Corte de Contas, a participação dele como tesoureiro do Instituto Rui Barbosa. Acompanhe. Formado em Ciências Contábeis e Direito, fez especialização em Direito Público e Controle Externo pela Universidade Tiradentes. Também se especializou em Administração Pública pela Universidade Federal do Piauí. Tudo bom, doutor Rafael? Tudo bem, Patrícia. Nos fale um pouco como é o trabalho de auditor aqui no Tribunal de Contas. Bom, eu estou há 7 anos assinando o cargo de auditor do tribunal e o trabalho do auditor consiste em substituir o conselheiro nos seus impedimentos, afastamentos, né? E emitir pareceres sobre os processos que são designados e ainda, presidindo o processo, instruí-lo até o preparo de julgamento junto ao Pleno ou às câmaras. Quando o senhor fala em substituição, há também a possibilidade do auditor ele votar ou não? Sim, quando ele está substituindo, ele tem as prerrogativas de conselheiro. Então, ele tem o direito ao voto, tá? E participar da discussão. Ele funciona como um conselheiro, enquanto substituto. Atualmente, o senhor está como tesoureiro no Instituto Rui Barbosa. Nos fale um pouco como é esse trabalho. É verdade. Recentemente, no último congresso que teve dos Tribunais de Contas na cidade de Curitiba, foi eleita a nova diretoria do Instituto Rui Barbosa. E eu fui escolhido como diretor tesoureiro daquela instituição. E o Instituto Rui Barbosa é uma sociedade civil que visa o estudo técnico-científico. Então, ele colabora junto aos Tribunais de Contas com esse estudo científico. Como é que é feito esse trabalho, essa ligação entre o Instituto e o Tribunal de Contas? Bom, o Instituto ele é formado, como falei, com membros dos Tribunais de Contas. Todos os Tribunais de Contas do Brasil participam do Instituto. E hoje o grande objetivo do Instituto é implantar, colaborar junto aos Tribunais de Contas com a implantação do PROMOEX, que é o Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo. É um programa financiado pelo Banco Interamericano, pelo BID, e ele faz um intercâmbio entre o Tesouro Nacional e esses tribunais. Então o PROMOEX ele vem para ajudar o trabalho dos tribunais? Ele vem para modernizar esse trabalho. O Sergipe, somente no ano passado, iniciou o seu processo de participação junto ao programa. Mas Sergipe só tem a ganhar. O Tribunal de Contas, com esses recursos, certamente vai modernizar, vai fazer treinamentos, a questão de equipamentos também. Então, tem só a ganhar o Estado, a sociedade sergipana, com o melhoramento do controle e fiscalização do Tribunal de Contas junto aos órgãos. Podemos citar o Portal Nacional dos Tribunais de Contas. Ele consiste em prestar informações, né, à própria sociedade, os órgãos jurisdicionados e os tribunais, os servidores do tribunal. Quer dizer, ele é um facilitador, né? Na verdade, um facilitador e digamos assim, um fornecedor de informações. Doutor Rafael, eu queria agradecer pela sua participação aqui conosco no TCE na TV. Eu que agradeço a gentileza. E o TCE na TV de hoje termina aqui, mas você pode rever o programa em nossa página na internet. Acesse o site www.tce.se.gov.br. Até a próxima semana.